Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estaremos falando sobre a igreja entre o cuidado e o descuido. A aula de jovens, amém? E em 1 Coríntios, capítulo 12, 24b ao 25 diz: Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. O Senhor venha nos perdoar por palavras, pensamentos e obras. Toma cada jovem em tuas mãos, aviva a obra no coração de cada um deles. Manifeste o seu poder, derrama a unção que faça a diferença. Que nós venhamos ouvir e guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Fala conosco, Senhor, e nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a aula de hoje, ela vai falar sobre o cuidado e o descuido. E nós lemos no texto em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 24b ao 25, que diz que Deus estruturou o nosso corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão, ou seja, não deve haver divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, ou seja, ninguém é superior, ninguém é melhor do que ninguém. Eu sei que Deus chama um para doutor, outro para pastor, presbítero, diácono, existe uma hierarquia, os apóstolos, né? Líder de oração, existe uma hierarquia, como pai, mãe, filhos, existe hierarquia. Mas, irmãos, nós devemos cuidar uns dos outros. Deus não faz acepção de pessoa. Você não é melhor do que A ou B pelo estudo que você tem. Você não é melhor do que A ou B pela sua condição financeira. Eu não sou melhor pelo meu cargo na igreja. Não, nós somos iguais. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar uns dos outros. Então, a igreja entre o cuidado e o descuido. Então, nós vemos que o teólogo Leonardo Boff afirma que, com razão, que os problemas contemporâneos comprometedores da construção da identidade humana são gerados por descuido. Então, nós vemos que a construção humana, irmãos, muitas pessoas problemáticas aí são geradas pelo descuido, descaso, abandono. Então a gente precisa estar atento para essas coisas. Nós precisamos estar ligados. Nós vemos que os seres humanos procuram remédios que curem essa falta de cuidado, mas que geralmente são insuficientes. As pessoas vão chegando na igreja doentes, debilitados, carentes. Então nós, principalmente como servos do Senhor, devemos saber que nós somos uma comunidade de cura. Não podemos negar que ela conviva diariamente em meio a esse descuido e descaso. Então, o cuidado com as ovelhas, com o irmão, com aqueles que nos ouvem, deve ser realmente verdadeiro na nossa vida. O sentido do cuidado. A expressão cuidado, irmãos, vem do latim, que tem a ver com cogitatus, que tem a ver com pensar, conceber, mas no sentido de inquietação, de movimento no espírito. Nós vemos que, além disso, há uma relação com a palavra cura, do latim cura, e nesse sentido tem a ver com cuidar, vigiar. É interessante que cura designava também o vigário, cuja função era cuidado das almas. Ou seja, cabia-lhe tarefa de cuidar dos males espirituais das pessoas. Nesse sentido, pode dizer que quem cuida também cura. Então, você está cuidando de alguém, você está curando ela. Nós vemos que elas vão crescer pessoas melhores. No sentido filosófico, nós vemos que tem um filósofo aqui, senhor Heidegger, que ele define o ser humano como cuidado. Então, ele não apenas age cuidadosamente, mas é o próprio cuidado em pessoa, ou seja, sem cuidado não haveria ser humano. Então, sem cuidado nós não estaríamos aqui. Então, da mesma forma, ele afirma que sem cuidado não há ser humano, ou seja, também pode dizer que as pessoas se tornam mais humanas, mais plenas
como tais à medida que são cuidadas e menos humana quando existe descaso e descuido. Então nós vemos tantas pessoas aí padecendo, drogas, ruas. Como foi a criação dessas pessoas? Pessoas aí que são violentadas por aqueles que deveriam protegê-las, por pais, por tios. Pessoas que são maltratadas por aqueles que deveriam cuidar deles. Então essas pessoas vão crescendo, pessoas totalmente à margem da sociedade, pessoas problemáticas. Então, irmãos, nós fomos chamados para cuidar uns dos outros. E Mateus 22, 39, Jesus Cristo ele vai falar a respeito dos mandamentos, e no 39 ele vai falar que nós devemos amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o bem que você quer para você, queira para o próximo. Então, quem cuida, ama. Quem ama, quer o melhor para as pessoas. Mesmo aquele que te maltrata, que te ofende, que pisa no seu pé. Porque a Bíblia fala, se a gente amar quem nos faz bem, estamos fazendo muita coisa. Então, a Bíblia manda amar o inimigo, da outra face. Aquele que pode fazer o bem não faz, está pecando. Então, que eu e você, irmãos, nós devemos refletir nisso. Como nós temos cuidado da nossa família? Como nós temos cuidado daqueles que nos cercam? No trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, até mesmo na igreja. A Bíblia fala para não fazer acepção de pessoas, mas infelizmente acontece, irmãos. Tem pessoas que na igreja falam com todo mundo, mas às vezes chega lá fora, irmão, passa por você e parece que não te conhece. Muito mal a paz do Senhor. Tem pessoa na igreja que é o melhor crente, mas chega no trabalho, coloca a Bíblia do lado e não está nem aí, não cuida dos outros. Então, irmãos, que eu e você possamos estar avaliando como tem estado a nossa vida, como nós temos cuidado daqueles que nos cercam. Segundo, vivemos um tempo de descuido. Embora a essência do ser humano seja o cuidado, vivemos tempos de descuido e descaso. O que significa que as pessoas estão vivendo cada vez mais distante de sua real vocação. Fomos feitos para cuidar e dependemos do cuidado para continuar existindo. Afinal, quantas pessoas estão adoecidas e tantas outras já morreram por falta de cuidado? Irmão, se você for conversar com pessoas que estão sofrendo aí, é porque em algum momento alguém que deveria cuidar, pai, mãe, tio, tia, realmente descuidou. Pessoas estão na rua, nas drogas, pessoas aí, violência familiar, esse período agora de quarentena, como tem aumentado? Né? Namorado, as pessoas agridem o outro, deveria estar cuidando, amando. Não, mas está nem aí. Então essas pessoas vão crescer problemáticas, porque elas estão vivendo, passando por um período que deveria estar crescendo humanamente falando, mas não. Estão sendo totalmente, sofrendo violências, sofrendo tantas coisas. Então, irmãos, que nós viemos ter essa preocupação, que nós fomos chamados para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, né? A Bíblia fala amar uns aos outros. A Bíblia fala que se nós não amamos o irmão como que vimos, como é que nós amamos a Deus? Então a gente precisa amar, cuidar. Quem cuida ama. Quem cuida quer o melhor. Então, irmãos, descuido com a natureza. Não precisamos gastar muito tempo falando em descuido com a natureza. Basta prestar atenção ao discurso ecológico cada vez mais presente em nossa sociedade, para descobrirmos que cometemos erros no trato em nossa casa. É interessante destacar que a palavra ecologia deriva do grego oikos, que significa casa. Então, irmãos, né, Amazônia, as pessoas destroem a natureza, não tem preocupação. Alguém me falava hoje que as ervas são os grandes remédios para curar todos os males. Mas as pessoas vão aí destruindo. Esse período de quarentena, a gente tem visto aí, observado os mares, as águas mais limpas, né? Porque o ser humano não está depredando, o ser humano não está destruindo. Então a natureza é algo importante e essencial para que nós mesmos
possamos usufruir. Nós vemos os animais, as pessoas têm o prazer de caçar animais só por prazer, para destruir. Então, os animais aí sendo extintos, muitos. Então, a natureza é essencial na nossa vida. O descuido consigo mesmo, na nossa alimentação, no físico, as pessoas no seu cuidado realmente. Então, cuide. Deus te chamou para ser um cuidador, entretanto é um perigo que ronda o arraial dos cuidadores, ou seja, cuidar do outro de tal maneira que se esqueça de si próprio. Aí ele vai falar aqui, irmãos, de médicos, enfermeiros, assistentes sociais. E existe uma síndrome de Burnout, ele coloca que às vezes a pessoa cuida muito do outro e esquece o seu. Pastores, às vezes passa por isso. Cuida da igreja, cuida da ovelha, mas esquece o de casa. Então, irmãos, que você venha cuidar do outro, mas cuide também de si, cuide de sua casa. Né? Tem pessoas que vão passando por situações aí, nós temos visto pastores que levam pastores a cometer suicídio, a tirar sua vida. Pessoas, tantos problemas. Então, irmãos, cuidado, para você também estar cuidando de todos que estão ao seu redor, esquecendo da sua casa, esquecendo até de você mesmo. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado. Portanto, é preciso cuidar dos cuidadores, independente do nível espiritual profissional. Aos pastores é bom que se diga, sua principal função é cuidar das pessoas. Elas devem ser o maior patrimônio. Tudo o mais, construções, empreendimento, conta bancária, influência social, deve esperar. Ou seja, as pessoas devem ser o seu ministério e tudo deve se pautar pelo investimento nelas. Mas não se esqueçam de vocês, do cuidado consigo mesmo. Caso contrário, seu ministério não irá muito longe. As ovelhas é oportuna a seguinte mensagem: cuide da melhor maneira possível dos pastores que os apacentam. Invistam neles, pois do contrário chegará um dia em que vocês não poderão mais contar com eles. Embora tenham sido chamados para cuidar de vocês, eles também precisam do seu cuidado. Mas não se esqueçam de que também devem investir em si mesmo. A igreja, vale ressaltar, deve andar na contramão de uma cultura onde se tornou comum o descuido para consigo mesmo. Então, ele vai colocar aqui para a gente amar o nosso pastor, cuidado, né, com ele, porque às vezes eles cuidam de todos nós e esquecem de si. E a gente cobra tanto, né, dos líderes, mas que você possa estar orando por ele, estar amando cada um deles. E aqui vai falar no 3 o cuidado divino. Como se pode ver, cuidar significa, em primeiro lugar, prestar atenção no outro. Existe uma palavra, irmãos, empatia, que é se colocar no lugar do outro. Se nós usássemos essa palavra, olha, nós deixaríamos de criticar os irmãos, família, parentes, amigos, por qualquer coisa. Porque às vezes as pessoas estão passando por necessidade, por problemas, situações, e a gente critica. Então, empatia é se colocar no lugar do outro. Significa a grande arte de salvar, reparar, edificar, oferecendo o outro o melhor de si mesmo. Percebe-se que todas as características do cuidado essencial também são prerrogativas divinas. Você imagina Jesus Cristo? Jesus Cristo era Deus, irmão. Ele precisava, mas ele viu que a lei não conseguiu salvar o ser humano. Então, humildade, esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Então, o cuidado de Deus, ele é tremendo na nossa vida. Deus, ele conhece o que nós precisamos, o que você precisa, antes mesmo de você falar, de você orar. Então, ele tem cuidado de cada um de nós. Mas, infelizmente, né, as pessoas que vão fazendo as escolhas, aí é diferente. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Em Mateus 20, 34 diz, Mateus 20,
34, diz assim, irmão, está lendo com os irmãos. Mateus 20, 34, que diz: movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente começaram a ver e o seguiram, cego de Jericó. Então, quantos milagres Jesus fez? Por quê? Compaixão. Nós vemos que hoje as pessoas estão aí carentes nas ruas, nas drogas, e muitas das vezes nós não se comovemos mais, não sentimos nada, passamos por ela e não estamos nem aí. Eu não estou dizendo que você tem que ir em todos os lugares parar, ajudar, não, mas nós precisamos, irmãos, estar orando, porque às vezes nós podemos ajudar, às vezes nós podemos fazer algo. Então, cuidar das pessoas. Jesus, movido de íntima compaixão. Nós vemos aquele samaritano, passou levita por aquele homem que foi assaltado, foi ferido. Passou sacerdote, pessoas que eram para se preocupar com ele. Lucas 10, 33. Fizeram nada. Aí veio um samaritano, que para os judeus, eles eram pessoas à margem, mas foi justamente aquele que ajudou, foi lá, cuidou dele, pegou ele, levou para uma estebaria, ainda disse assim, ó, o que gastar, depois eu volto aqui e vou te pagar. Do samaritano. Então, você foi escolhido por Deus, foi chamado para uma grande obra, para cuidar das pessoas. E a Bíblia fala, o texto agora não me vem na memória, mas que a gente deve ajudar alimentando, porque às vezes Jesus vai lá na tua casa e a gente não cuida, não alimenta o próximo, aquele que está ao seu lado. Nós vemos que o anjo foi na casa de quem? De Ló, para salvar ele. Quem sabe? Porque para Deus não é nada impossível. O anjo pode estar querendo, dependendo de algo, e a gente vira a cara para aquele que a gente pode ajudar, pode fazer, pode abençoar. Então o samaritano aqui, algo que era o levita e o sacerdote que deveria fazer, passaram de lá. E o samaritano não, foi lá, pegou aquele homem que tinha sido assaltado, cuidou dele. Então que você possa, como Jesus, como esse samaritano, que nós possamos, movido de íntima compaixão, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nem toda ação de cuidado revela o cuidado essencial. Nesse sentido, é possível agirmos cuidadosamente, mas fundamentalmente por razões egoístas ou interesseiras. No Brasil, são relativamente comuns as ações cuidadosas, que ocultam o interesse pelo poder e pela fortuna. Nossos políticos são hábeis nessa arte. Então, ele vai falar de exemplo aqui. As pessoas, pandemia, nós vemos aí os hospitais de campanha que estão sendo construídos. Que nada, irmão. Que nada. Preocupação é outra. Guerra política, financeiramente, nós vemos a corrupção. Estão preocupados com quantos estão morrendo, quantos estão ficando doentes? Não estão, infelizmente. É a realidade. Segundo, é possível cuidar do outro por uma espécie de negligência benigna. Aí ele vai colocar aqui, irmãos, que as pessoas precisam de espaço para crescerem. E tal negligência benigna, em alguns momentos, pode ser necessária. Podemos assumir como exemplo a própria negligência do Pai em relação a Jesus. Em Marcos 15, 34, Jesus disse, e ela a hora nona, aí Jesus exclama com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então ali havia necessidade para crescimento, para que o sacrifício de Jesus fosse perdoado os nossos pecados. Então, às vezes a gente não é uma negligência benigna porque você quer ver aquela pessoa crescer, mas você tem que realmente estar nos pés de Jesus para saber quando você pode fazer dessa forma. Porque senão aí a gente vai acabar sendo negligente por qualquer coisa. E não é isso que a Bíblia fala. Amém? Então que nós possamos estar refletindo sobre isso. Conclusão, irmãos. Nesta lição tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso conceito de cuidado. Vimos que vai além de simples ações ou atitudes cuidadosas. Na verdade, o ser humano foi feito com cuidado, o que também significa que sem este não haveria ser humano. Assim como o cuidado faz parte do DNA
do ser humano. O mesmo pode se dizer em relação à igreja. Mas vivemos um tempo de descuido, e isso põe sobre os ombros da igreja uma grande responsabilidade. Ser uma alternativa de edificação aos seres humanos, vítimas do descuido e do descaso. Então nós fomos chamados para brilhar no mundo de trevas. Nós fomos chamados para ser sal no mundo que não tem tempero. Então, irmãos, que eu e você possamos estar cuidando dos nossos. Possamos estar cuidando da nossa vizinhança. Possamos estar cuidando dos colegas de escola, colegas de trabalho. Porque muitas das vezes Deus te coloca em situações, e a Bíblia fala que ele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, e a gente pode fazer de alguma maneira. Oração, ajuda, alimentar, né, um abraço, uma palavra, um convite para vir para Jesus, para vir na igreja, e a gente passa de lá. Então, que nós possamos estar hoje fazendo uma reflexão como tem estado a nossa vida. Se nós estamos cuidando das pessoas ou não. Se nós somos chamados e estamos obedecendo o ID de Jesus, a palavra de Deus, ou não. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Toma cada jovem, aviva a obra nos corações, manifeste o seu poder na vida de cada um, derrama uma unção, Senhor. Senhor, venha perdoar os nossos pecados por negligência, por omissão, por tudo que temos feito que não provém de Ti. Mas que em nome de Jesus, o Senhor possa falar a cada um de nós e nós possamos estar cuidando daqueles que nos cercam. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.